Há 3 tipos de obstáculos para a redução de karmas: as emoções e pensamentos de baixo nível, os resíduos de vidas passadas e a perda de conexão com as energias divinas que existem dentro de você. Além disso, é preciso saber que a ignorância e o desconhecimento, o desejo e os atos egoístas são os nós que nos prendem ao ciclo interminável do karma. Para a redução dos karmas, é preciso aprender a ser sábio, observar os pensamentos e purificar a mente, eliminando o egoísmo e a luxúria. Quando você controla seus impulsos, ganha determinação. Não permita que a maldade entre em sua mente. Cultive o sagrado, relacione o que é prioritário e descarte o supérfluo. Desenvolva sua autorrealização e seu conhecimento. Viva uma vida simples, mas eleve sua consciência. Não desperdice oportunidades de atuar bem. Não reclame de situações ruins, pois foi você mesmo que as criou. Crescer em ambientes adversos torna você mais forte. O ser humano não depende de ambientes e circunstâncias, pois pode controlar e modificar suas capacidades e agir de maneira correta. Não há como prever resultados, mas podemos determinar o curso de nossa ação. É comum a gente estar estudando as escrituras puranas ou qualquer outra parte dos Shastras e a gente se deparar com informações, conhecimentos que são muito poderosos, não são conhecimentos muito profundos e que provavelmente só podem ter vindo realmente de outra dimensão. Não teria como você acessar certas informações. Esse pequeno trecho que você leu, se você ouvir várias vezes isso que você acabou de falar, aliás, eu prefiro até que as pessoas ouçam do que leiam, porque é muito poderoso isso que você comentou aqui agora. É uma coisa pequena, mas é extremamente poderosa esse pequeno trecho. Começando aqui com essa questão que você falou dos 3 nós, onde ele fala das emoções de frequência baixa, que é você ficar com raiva, você sentir inveja, você ficar em ansiedade, você fica com medo. Essas emoções que são conhecidas como emoções disfuncionais, por que disfuncionais? Porque a médio prazo e até mesmo a curto prazo isso vai se acumulando, né, e vai deixando resíduos em você. Não pense que você sentiu medo, sentiu vergonha, sentiu raiva e já passou, né? Não vai acontecer de novo. Não, vai continuar acontecendo cada vez pior. Tá? Nunca vai melhorar, né? Mesmo porque conforme a gente vai avançando no tempo, vai havendo uma fragilização do corpo físico também, né? Então, emoções de frequência baixa é uma das coisas que você falou e que é uma das coisas que a gente mais procura vigiar, uma das coisas que a gente mais procura policiar, né? Que a gente mais procura ficar olhando para isso, justamente numa posição de observador, numa posição de você não entrar naquela vibração, naquela frequência baixa, naquela emoção de frequência baixa. Esse é um dos nós que você disse. O outro seria os resíduos de vidas passadas. O que ele está falando aqui, na verdade, são karmas. Os resíduos de vidas passadas são karmas. O que são karmas? São resultados, são consequências, né? Produtos de tudo que você fez na sua vida, seja lá coisa boa ou ruim. Na verdade, devido a essa outra questão que você comentou aqui posteriormente, que é a questão egoística, nós só fazemos besteira enquanto a gente está nesse mundo. Essa que é a grande verdade, né? Por quê? Porque existe, quando você chega nesse mundo, todo um mecanismo que já está pronto para você não se desenvolver. Aqui existe um mecanismo que você chega, você já entra na escola para você se profissionalizar, para você ganhar seu dinheiro, casar, aposentar e morrer. Então você não vai conseguir sair desse ciclo. É improvável que você saia. O que naturalmente leva você
a essa questão do egoísmo. Então, esses karmas aí que nós estamos falando, que são os resíduos de vidas passadas, né, são inexoráveis, tá? Você não vai conseguir sair deles inconscientemente, ou seja, você teria que fazer um estudo bastante profundo, né, para você entender quais são os seus karmas, coisa que a gente faz justamente nas quartas-feiras. A gente analisa esses mapas justamente para a gente ver quais são os karmas, né, que a pessoa trouxe para essa existência. Então isso é uma coisa fundamental, porque é como se houvesse realmente uma programação para você agir de uma forma específica e determinada. Por isso que vai ser difícil você mudar a sua vida, mudar o seu destino, se caso você não souber quais são esses karmas. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que você comenta é a perda da energia com o divino, né? A energia divina. O que é isso? Por exemplo, é muito simples isso, não? Você que mora na cidade, provavelmente você deve morar na cidade, né? Você vê que raramente você vê a luz das estrelas, por exemplo. Ou mesmo que você vê a luz do sol. Aliás, você quando vê a luz do sol, você diz, isso vai me incomodar, né? Você inconscientemente você pensa, né? Quer dizer que existe uma desconexão com a natureza, isso que nós estamos falando aqui, ou seja, a energia divina. Existe um processo que a gente chama de Shakuna Vidya, né, que é a ciência dos presságios, né, onde ali se explica que a natureza o tempo todo está fornecendo, está conversando com a gente. O tempo inteiro ele está dando pistas, está conversando com a gente, está dizendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer, só que a gente não consegue mais entender isso. A gente não consegue entender, por exemplo, o que os insetos estão fazendo, o que os pássaros estão fazendo, o que os animais estão fazendo, o que as flores estão fazendo, o que o vento está fazendo, o que a chuva está fazendo. A gente não consegue entender. É uma coisa que a gente perdeu totalmente a conexão com esse tipo de conhecimento. Então a perda da energia divina é justamente essa, ou seja, cada vez mais as pessoas estão urbanizadas e, portanto, cada vez mais elas estão longe, né, das coisas naturais. Então, veja só, né, se você tentar voltar, né, ao seu estado natural, né, ao estado mais saudável, você vê o quanto é difícil, tá? É muito difícil, né, você, cozinhar sem gás, por exemplo, ou então você viver sem eletricidade, né, viver sem um carro, né, viver sem internet, por exemplo, tá? Viver sem um celular. Você vai ver, então, isso é perda de conexão com a energia do divino. Você vai se artificializando. Naturalmente isso tem consequências sérias. Então aqui você disse 3 nós, realmente é importante mesmo. Agora você vê que em seguida você falou de 3 coisas. A ignorância, que é o quê? Não é que você é um ignorante, isso é uma coisa pejorativa. Mas de ignorância quer dizer não saber das coisas, que você está em ignorância. Então não saber das coisas, não ter o conhecimento é estar em ignorância. Agora, nós estamos na ignorância, né? Na verdade, nós nascemos na ignorância. E com o tempo a gente vai se desenvolvendo, né? Mas a vida toda nós vamos ficar em ignorância. A ideia, então, é que você obtenha conhecimento, assim, das fontes mais fidedignas possíveis, tá? Para você ficar em conhecimento. Agora, outra coisa que você comenta aqui, também se diz muito nas escrituras, é sobre a questão dos desejos. Os desejos são ditos, desejos, e também fala da luxúria, na verdade. A luxúria é o desejo de desfrutar, né, da matéria, tá? Desfrutar das coisas do mundo, né, vamos dizer assim. Mas só que esse desejo pelo desfrute, né, ou então o desejo de uma forma geral, eu desejo ser uma pessoa feliz, eu desejo ser uma pessoa rica, eu desejo ser uma pessoa popular, eu desejo, sei lá o que você deseja um carro, você deseja $1 milhão, não sei o que você deseja, mas seja lá o que você deseja, isso vai enredar você cada vez mais, né, no mundo, né? Cada vez mais você vai ficar envolvido com outras pessoas, né, com as coisas do mundo, e portanto mais difícil vai ficar mais difícil a sua vida, mais enrolado você vai ficar. É um turbilhão, né, de consequências que acontece quando você deseja alguma coisa para você, porque todos os desejos, quando eles se realizam, naturalmente existem as consequências daquilo, os desdobramentos daquilo, e ali é onde que está o problema. Na verdade, poderia até estar falando aqui de horas e horas sobre isso, mas eu vou resumir, né? E finalmente chegamos nessa questão egoística que você disse, que eu diria que na verdade é a coisa mais difícil de ser superada, tá? De tudo isso que nós dissemos aqui até agora,
o mais difícil é a parte egoística. A questão é que nas escrituras, esse egoísmo, né, que vem do ego, né, ele chama isso de ahānkara. Né? Ahānkara é uma substância material, é uma substância sutil, né? Ou seja, não é algo que você vai conseguir não ter, ou você eliminar, ou você desprezar, ou fingir que não existe. A partir do momento em que você vem para esse mundo material, você precisa ter uma personalidade, uma consciência. Então, a partir do momento que você tem que ter uma consciência, que você se torna um indivíduo, você tem você tem o ego junto com você. Assim como você vai ter uma mente, assim como você vai ter uma inteligência. Então, esse egoísmo faz com que você tenha um senso de preservação, né? um instinto de sobrevivência, onde você vai tentar sobreviver de qualquer forma. Veja, isso não vai ser feito inconscientemente, tá? Você vai, por exemplo, você vai sentir fome e você não está querendo ficar com fome, você ficou com fome. Você não quer respirar, mas você respira mesmo assim. Você não quer pensar, mas você pensa mesmo assim. Você não quer sentir as coisas, mas você sente assim mesmo. Então veja que existe uma mente, existe um ego que está controlando isso, né, que está fora do seu acesso. Né? Então esse egoísmo é impossível superar. Não podemos confundir, não, com outras coisas, como por exemplo de ser muito individualista, são coisas diferentes. Mas essa questão egoística nunca vai deixar de existir na gente. É claro que em diferentes graus, né? Porque uma das questões relacionadas com o desejo aqui, que se você quiser, por exemplo, neutralizar pelo menos um dos aspectos, porque nós estamos falando de vários nós que prendem a pessoa aqui, e esse desejo, então, ele deveria ser no sentido de que muitas pessoas deveriam se beneficiar com esse desejo que você está tendo. Caso esse seu desejo seja positivo, benéfico para muitas pessoas, aí esse desejo não é ruim. Mas o problema do desejo está sempre relacionado com a questão egoística. Essa aqui é por isso que ele está falando aqui do egoísmo. E uma coisa que eu achei interessante, não, quando a gente diz, a pessoa tem muito conhecimento, mas ser sábio é outra coisa. Ter conhecimento é você aprender com os seus próprios erros. Isso é ter conhecimento, é estar em conhecimento, é usar o conhecimento. Mas ser sábio é diferente. Porque o ser sábio, você aprende, você não precisa fazer o erro. Você vê as pessoas cometendo erro e você aprende. Então perceba que a sabedoria é uma coisa que vai além dessa questão de ter conhecimento. Você não precisa, você já está num outro nível de consciência, onde você adquire a sabedoria. A gente chama isso de Vijnana. Vijnana é quando você realiza, né, um conhecimento, você realiza um conceito de conhecimento. E quando eu digo realizar, significa que você vai fundo, né, na origem da situação, do problema, você vai fundo e você vai na raiz e realmente dissolve aquela questão. Aí sim você obtém a sabedoria daquilo. Perceba que é diferente de você ter conhecimento, porque o conhecimento, você tem que ficar procurando onde que foi que eu anotei aquele conhecimento. Né? Eu sei que eu escrevi em algum lugar, eu sei que eu vi em algum lugar, mas você não tem ainda. Então ter conhecimento é uma coisa que ele pode estar só nos seus cadernos aí, nas suas anotações, você precisa ficar procurando, pesquisando por aquilo. E outra coisa é você ser sábio. Perceba que existe uma grande diferença aqui. Agora você disse uma coisa interessante que eu anotei aqui, uma das coisas que a gente chama de sadhana. Né? Sadhana é você ter algum tipo de rotina, algum tipo de disciplina que você não abra mão de forma nenhuma. Ou seja, o que chama isso? A gente chama isso de abrir uma brecha para o sagrado na sua vida. Você que não tem uma rotina, que não tem o sagrado na sua vida ainda, como é que você então vai alcançar o inalcançável? Abrindo um espaço no seu dia, abrindo uma brecha no seu dia. Então agora eu vou ter 10 segundos de sagrado na minha vida. É um momento em que você dedica aquilo para algo que é realmente superior a você. Não sei do que você gosta, mas não interessa, você vai fazer isso dedicado para essa personalidade. A ideia é que você dedique isso para alguém superior a você, uma entidade superior a você. E aí você estaria abrindo
um espaço do sagrado na sua vida. E você deveria fazer isso todos os santos dias na sua vida. Não sair de casa, nem sair da cama, enquanto você não fizer isso. E aí você vai estar criando o sagrado. Percebe como é fácil criar o sagrado na sua vida? Então é um momento em que você tem toda uma reverência, né? que você desenvolve a sua humildade. Então é disso que nós estamos falando aqui. Abrir o sagrado é justamente você desenvolver, né, um momento de meditação, de reflexão, né, de autoconhecimento na sua vida todos os dias, seja lá por 10 segundos, ou por 1 minuto, por 10 minutos. Tem gente que fica 1 hora, né? Às vezes você entra num clima e fica durante horas também, né? Então pode acontecer, né? Mas a questão é você abrir esse espaço na sua vida e vai gradualmente aumentando o volume desse sagrado na sua vida, tá? Então essa é a ideia, né? Você vai ver o quanto isso vai ser capaz de mudar a sua vida. Então o que nós estamos dizendo aqui, né, é que as mudanças não acontecem por acaso ou porque você quis naquele momento que acontecesse. Isso vem de uma prática, isso vem de uma disciplina, né? Isso vem do dia a dia, de você mudar a sua rotina. Então, não existe prática mais eficiente do que você abrir o sagrado na sua vida. E outra coisa, né, é a questão da vida simples e consciência elevada. Quando eu tinha uns 18 anos, né, eu peguei um livro, né, do nosso mestre, né, que chamava Vida Simples e Consciência Elevada. Eu achei, na princípio eu olhei assim, né, esse livro, o título desse livro, eu achei estranho. Uma vida simples e consciência elevada. Tá, vida simples eu entendi, mas o que é consciência? Consciência elevada. Mas o que será que é isso? O que será que ele está tentando dizer com isso, né? Então naquele ponto, né, eu não entendia que eu tinha uma consciência. Eu não sabia o que era isso. Consciência, né? Eu falei assim, nossa, o que será que é isso? Né? Será que é alguma coisa que tá... De onde está vindo isso? Né? O que será que é isso? Né? Eu não tinha ideia, né, do que era consciência. Mas conforme eu fui lendo aquele livro, fui entendendo, não, que a gente tem que ir se desprendendo das sofisticações da vida, né, das complexidades da vida, as coisas que vão complicando a tua vida. Uma coisa leva a outra, né, e a nossa vida vai ficando cada vez mais complicada. E essas complexidades, né, vão emaranhando você, né, e tornando a sua vida insustentável, né, de tanta coisa que chega para você. Então essa vida simples, não, é justamente você se desprender de tudo aquilo que você acha que é irrelevante. O que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: você vai partir para uma viagem, só que nessa viagem ele só deixa você levar uma bagagenzinha de mão, uma maletinha bem pequena de mão. O que você vai colocar lá dentro? Então, vida simples é isso, né? O que você não pode deixar de levar nessa mala? E ter uma vida que você possa fazer tudo o que você precisa tá dentro daquela maleta ali. Então essa que é a vida simples, e ao mesmo tempo, como eu estou dizendo aqui, ter esse sagrado, né, ter essa questão emocional, e aí você vai simplificando a sua vida, mas a sua consciência vai se elevando. Então percebam que tudo isso não requer uma mudança de rotina, né? Uma mudança de comportamento, né? Certas mudanças na sua vida que não são perceptíveis por ninguém, a não ser por você mesmo. Então nesse ponto é o que a gente sempre fala, que é preciso sinceridade, preciso você ser sincero com você. E outra coisa que eu percebo também, que as pessoas fazem muito, é a indulgência, autoindulgência. O que é autoindulgência? Deixa para amanhã. Amanhã eu faço isso. Hoje não deu para mim ter o meu momento sagrado. Hoje não deu para mim ter a minha consciência elevada, né? Mas amanhã eu faço. Então esse negócio de amanhã, então, eu não fiz isso por causa daquilo. Não sei o que, meu cachorro estava assim, meu marido fez aquilo, meu filho fez isso, e não sei o que, eu perdi a hora, e não sei o que. Então você dá desculpas, né? Você dá justificativas, né? Você argumenta, justifica. Dessa forma você, me livrei, né? Nossa, consegui, né? Quer dizer, você está se enganando, né? Mas você não está enganando ninguém, na verdade, né? É uma coisa que vai gerar em você um sentimento de culpa e de fracasso, percebe? Então é uma coisa que é importante você não ser indulgente, não ser autoindulgente, né? Não procurar desculpas, se determinar a fazer e realmente executar.
fazer, enquanto não sair de casa, enquanto não fazer. Então, essa é a forma que você vai mudar o destino, que você vai mudar o curso do seu futuro, o curso da sua vida. Não existe outro jeito. Nem se você achar o gênio da lâmpada. Tá? Aliás, gênio da lâmpada, né? Tem uma série de piadas, né? De gente que acha o gênio da lâmpada. Nenhum deles deu certo. Nenhum deles se deu bem, né? Que todo mundo que achou o gênio da lâmpada e deu 3 desejos, todo mundo errou. Então não tem jeito, né, gente?